Olá, seja bem-vindo a mais um programa Justiça e Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Aqui você fica sabendo das principais notícias da semana sobre a Justiça do Trabalho Potiguar. Olha o que separamos nessa edição. O Conselho Nacional de Justiça realiza a terceira edição do seminário Democratizando o Acesso à Justiça. TRTRN realiza descarte sustentável de equipamentos irrecuperáveis. Tribunal Superior do Trabalho lança livro em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho. E ainda hoje tem uma entrevista com o vice-presidente do TRTRN, o desembargador Eridson Medeiros, sobre os números de solicitações recebidas pela ouvidoria em 2021. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está no ar. No último dia 2 de fevereiro, o Conselho Nacional de Justiça realizou a terceira edição do seminário Democratizando o Acesso à Justiça, realizado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários do CNJ. O evento teve como objetivo dar continuidade aos debates sobre as ações que visem a democratização do acesso à justiça e projetos destinados ao combate das discriminações de quaisquer natureza, previstos na Constituição Federal de 1988. O terceiro seminário Democratizando o Acesso à Justiça aconteceu virtualmente no último dia 2 de fevereiro e deu continuidade aos debates sobre ações que visam a democratização do acesso à justiça e projetos destinados ao combate da discriminação, do preconceito e de outras expressões da desigualdade. O seminário também discutiu valores e direitos protegidos ou que comprometam os ideais defendidos pela Constituição Federal de 1988. Então, a proposta do nosso evento de hoje é justamente a gente conseguir fazer um apanhado geral sobre as questões mais importantes relativas ao acesso à justiça, particularmente a democratização do acesso à justiça. Durante a manhã, o encontro abordou as recentes normativas aprovadas pelo CNJ, o lançamento do livro Democratizando o Acesso à Justiça, os direitos indígenas, o acesso à justiça e a autodeclaração do povo indígena, entre outras diretrizes. A programação seguiu com uma palestra sobre o formulário de avaliação de riscos para a população LGBTQIA+, com a supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, Melina Machado Miranda. Já a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Patrícia Almeida Ramos, falou sobre a pluralidade da magistratura e o acesso da pessoa negra no judiciário e encerrou as atividades da manhã no seminário do CNJ. Importante também que o formulário ele não é só uma coleta de dados, ele tem um objetivo muito prático. Então, o agente que vai fazer o atendimento, ele vai colher esses dados, mas imediatamente ele vai ter caminhos para o encaminhamento, para um acesso prático a direitos. Porque a população negra já começa as disputas em desvantagem, porque efetivamente são elas que integram com maior índice a população carente, a população precarizada e efetivamente subutilizada dentro do contexto da nossa sociedade. Durante a tarde, a mesa de debate contou com a presença da promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Santana Vaz, que participou do debate sobre os temas da liberdade, racismo e intolerância religiosa. Quando nós trazemos o tema intolerância religiosa, é importante entender que esse fenômeno é um grande guarda-chuva que pode atingir, de fato, qualquer religiosidade. Mas esse fenômeno no Brasil, ele atinge de maneira muito mais contundente as religiões de matriz africana. Por isso nós falamos em racismo religioso. A programação do terceiro seminário Democratizando o Acesso à Justiça encerrou com painéis de discussão sobre o acesso à justiça em cortes internacionais e na redação do CNJ, a proteção da diversidade e pessoas com deficiência e a política nacional de atenção à população de rua. A Justiça do Trabalho Potiguar realizou na semana passada o descarte de mais de 500 itens de informática, considerados irrecuperáveis pela Divisão de Patrimônio e pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRTRN. O material foi destinado a uma empresa de reciclagem responsável por seu tratamento e reutilização.
Os 510 itens de informática foram doados através do processo de desfazimento de bens do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no dia 9 de fevereiro. Entre os materiais estão CPUs, impressoras, teclados e monitores que não estavam mais em condições de uso, é o que explica o diretor de Patrimônio e Logística do TRTRN, Haroldo Holanda. Toda essa ação faz parte do nosso plano de logística sustentável. Então, esses itens de informática eles foram previamente analisados por uma comissão permanente de avaliação de equipamentos de informática do tribunal e, após o laudo, eles foram considerados como irrecuperáveis. A partir daí, a gestão desse patrimônio ficou sob nossa responsabilidade e nós prosseguimos esse desfazimento com as cooperativas conveniadas ao tribunal. Todo o material foi destinado para a Natal Reciclagem, cooperativa que possui convênio com o tribunal e que normalmente recebe esse tipo de equipamento da instituição. Antes de serem descartados, os equipamentos passam por um processo de limpeza dos dados que é coordenado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRTRN. Existe todo um processo interno em que os equipamentos são testados, verificado como é que está a situação de cada um individualmente e, conforme o caso, eles são sanitizados, formatos HDs e, eventualmente, quando os HDs estão inacessíveis, a gente faz a inutilização através de perfuração da mídia, né? Após esse processo, a gente encaminha para o desfazimento lá pela equipe da Logística e Patrimônio. Quando o material chega aqui na Natal Reciclagem, ele é desmontado e separado por peças que podem voltar à indústria. Esse material plástico aqui, por exemplo, é transformado nesta peça que substitui a madeira e pode ser utilizada em bancos, tapumes e outros objetos. Chegou um computador, vai ter placas, vai ter fiação, vai ter parte metálica. E todos esses materiais ele vai ser encaminhado para a indústria de processamento, onde cada parte desses materiais ele volta para o ciclo produtivo. Ainda segundo o setor de Patrimônio e Logística do Tribunal, em 2021, o TRTRN fez o descarte de 796 itens de informática e doou outros 251 equipamentos que ainda estavam em condições de uso. Vale lembrar que as ações de desfazimento de bens do Tribunal contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que visa garantir um futuro melhor tanto para a humanidade quanto para o planeta Terra. Para poder receber o lixo eletrônico, nós temos que ter o cadastro no SINI, Sistema Nacional de Informação de Resíduos. Além disso aí, nós temos que emitir o certificado de destinação ambiental. Então hoje, para poder esse material chegar aqui, tem que passar todos esses processos de documentação. Ao final do processo é emitido o certificado de destinação ambiental, o documento em que é emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, mostrando de que a instituição fez o descarte de forma correta. A quantidade de lixo eletrônico no mundo vem aumentando cada vez mais anualmente. Para se ter uma ideia, o Brasil é o país que mais gera esse resíduo na América Latina. Segundo o relatório do Monitor Global de Resíduos Eletrônicos da ONU, divulgado no ano passado, a estimativa é que o país gere cerca de 1,5 milhão de toneladas todos os anos. De acordo com o responsável técnico da cooperativa Natal Reciclagem, todo o material recebido pelo TRTRN e de outras instituições é registrado e documentado no Sistema Nacional de Informação de Resíduos, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que monitora se a empresa está realizando o descarte correto do lixo eletrônico. Assim como o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, a população pode realizar o descarte correto de itens eletrônicos através da Natal Reciclagem, que coleta as doações em domicílio de pessoas físicas e instituições públicas. O serviço é gratuito e o atendimento é feito pelo WhatsApp no número 999664010. Agora a gente faz uma pausa e na volta tem mais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar e uma entrevista com o vice-presidente do TRTRN, o desembargador Eridson Medeiros, que vai falar sobre os números de solicitações recebidas pela ouvidoria em 2021. A gente volta já.
O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram na semana passada o livro 80 anos de Justiça Social. O lançamento aconteceu por meio virtual, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TST no YouTube, e marcou ainda as celebrações do 80º ano da instituição, comemorado em 2021. A publicação destaca o importante papel da Justiça do Trabalho ao longo de sua história, como instituição promotora de segurança jurídica e estabilidade social. Na última segunda-feira, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi, lançou um livro que narra a história da Justiça do Trabalho no Brasil. A obra, que tem como título 80 anos de Justiça Social, faz uma retrospectiva que vai desde a fase embrionária até os tempos atuais da justiça trabalhista brasileira. E é em datas demarcadas que a história pode ser apreciada e contemplada, de forma a comunicar para a geração presente e para as gerações futuras tudo aquilo que foi construído no percurso desta instituição promotora de segurança jurídica e de estabilidade social. O lançamento da obra ocorreu no formato virtual, através de uma transmissão realizada no canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube, e contou com a participação de outros ministros e autoridades convidadas, além dos participantes virtuais. A ideia inicial era promover o lançamento ainda em 2021, mas por conta da pandemia da Covid-19, outros rumos tiveram que ser tomados. O objetivo era lançarmos o livro durante o seminário em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho, com a entrega pessoal dos exemplares, aos ministros da Corte, aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho, aos palestrantes. Mas as contingências epidemiológicas se alteraram e foi necessário adiar a realização presencial do seminário mais uma vez. Encontramos nas plataformas virtuais as nossas companheiras nesses momentos de dificuldade, procedendo-se por esse meio, para que não fosse postergada a oportunidade de divulgar o seu conteúdo ainda em data próxima à do ano que findou, onde os 80 anos foram celebrados. Editada pelo Instituto Justiça e Cidadania, a publicação reúne informações sobre a criação da Justiça do Trabalho, a implementação do processo judicial eletrônico, o impacto das reformas, bem como os desafios futuros e as novas perspectivas para a Justiça do Trabalho daqui para frente. Os leitores ainda podem conferir detalhes sobre a história da criação dos 24 tribunais regionais do trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e todo o desenvolvimento ao longo dessas 8 décadas. A transmissão continua disponível no canal do TST no YouTube. É só acessar, dar o play e conferir. Na última semana, o TRTRN divulgou um relatório de desempenho do trabalho desenvolvido pela ouvidoria como uma prestação de contas do serviço. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com o vice-presidente do TRTRN, Dr. Eridson Medeiros, que é o desembargador ouvidor da instituição. Dr. Eridson, seja muito bem-vindo ao programa Justiça e Trabalho. Eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens aqui. Antes da gente falar sobre esse relatório e sobre os números do trabalho desenvolvido em 2021, queria que o senhor explicasse o que exatamente a ouvidoria faz. A ouvidoria é um canal de acesso entre o jurisdicionado, o cidadão, com o Tribunal Regional do Trabalho. Todo tipo de demanda que o cidadão tenha com relação ao tribunal, ele procura a ouvidoria para fazer reclamações, para cobrar andamento de processo, fazer alguma denúncia, elogiar. E também, além do cidadão, o público externo da instituição, os próprios servidores também podem fazer uso dessa ferramenta? Também, tanto o público externo, como também os advogados, como os servidores também da casa também podem procurar a ouvidoria. E como funciona? Qual o contato? Existe um e-mail, um WhatsApp? Dá para fazer presencial esse tipo de contato? Nós temos vários tipos de acesso, de canal que a gente chama. O formulário eletrônico, que é preenchido diretamente no nosso site. O e-mail, que também nós recebemos. Através também da ouvidoria do CNJ, que você pode entrar em contato. Ou o nosso telefone, ou também o nosso WhatsApp. Inclusive, o WhatsApp foi criado na minha gestão. É um canal onde um servidor atende qualquer demanda. Então, entra lá no WhatsApp e faz
a sua solicitação. E vamos falar agora sobre os números de 2021. Quais foram as principais demandas que a ouvidoria recebeu e quais são os números que o senhor acha interessante a gente falar para o público? Olha, o que mais me chamou a atenção foi o aumento com relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também, em seguida, a ouvidoria foi instada a se manifestar muito sobre a Lei 12.527, que trata de informações. Nós somos responsáveis por qualquer informação que seja dada ao público. Qualquer tipo de informação, como o tribunal funciona, quem são os desembargadores. Então, esses dados, eles são passíveis, porque são públicos, e aí é muito utilizada essa lei 12.527 aqui no tribunal. Em seguida, denúncias foram bem utilizadas. Também houve elogios ao nosso funcionamento, dúvidas de alguma coisa relacionada a questões pessoais ou questões direcionadas a processos e reclamações também. Nós recebemos isso foi o que mais cresceu em 2021. Essas são as principais manifestações e qual foi o número de contatos que a ouvidoria recebeu em 2021? Em 2021 recebemos quase 500 contatos. Nesses contatos, 400 foram através de formulário eletrônico, 4 através de e-mail e 2 através de telefone. Com relação a essas demandas que eu me referi, houve 174 pedidos de informações à ouvidoria daquela lei de informação que eu citei, 133 reclamações para a ouvidoria, 36 dúvidas, consultas, 35 denúncias e 7 elogios ao nosso funcionamento. Há um prazo em que a ouvidoria tem para responder essas demandas quando as pessoas entram em contato? Temos sim. Se a coisa é muito urgente, nós em 48 horas respondemos. Se não é urgente, em 5 dias nós mantemos o contato de feedback, como chama, tanto através de e-mail como através desses formulários eletrônicos. Doutor Eridson, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria reforçar para quem está em casa alguns dos canais de comunicação com a ouvidoria. Então, por exemplo, você tem um e-mail que é ouvidoria@trt21.jus.br e o telefone de WhatsApp, né, que também é outro canal que você pode entrar em contato com a ouvidoria do TRT-RN, que é o 4006-3100. Repetindo, 4006-3100. Muito obrigada pelas informações, doutor Eridson. Pois não, estou sempre às ordens aqui à TV Justiça para atendê-los e para deixar a população bem esclarecida e informada sobre o nosso funcionamento. O programa Justiça e Trabalho vai chegando ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando através das redes sociais e do YouTube. Até semana que vem. Tchau!